Low carb. Chegamos na parte da alimentação em si. Gente, gostaria de iniciar primeiramente falando que low carb não é uma dieta, e sim um estilo de vida que você vai levar para o resto da sua existência aqui nesse planeta Terra. Bom, para você entender melhor sobre a low carb, você precisa conhecer as classes de alimentos, que são os carboidratos, tudo que vem debaixo da terra, mandioca, batata, cenoura, beterraba, enfim. Todos os grãos, então trigo, arroz, milho e os derivados deles. Então, a tapioca, ela vem da mandioca, farinha de mandioca. E o pão vem do trigo, farinha de trigo, no caso. Logo, ambos são carboidratos. Isso mesmo. A única diferença é que o pão possui glúten e a tapioca não, porque o glúten é específico do trigo. Mas ambos são carboidratos. Certo? Entendeu o que são carboidratos? Agora vamos para as proteínas, outra classe de alimentos. De uma forma bem geral, as proteínas de alto valor biológico são provenientes de bicho. Sim, todo tipo de carnes, bicho, então galinha, pato, os ovos dessas galinhas, tudo que vem do bicho, leite da vaca, carne bovina, carne suína, tudo que vem do bicho é proteína de alto valor biológico, que é o que nos interessa aqui de fato, ok? Então, proteínas. Agora vamos falar sobre lipídios. Nós temos dois tipos de lipídios, que são as gorduras saturadas e as gorduras insaturadas. As gorduras saturadas são provenientes dos animais, então o torresminho, a banha do porco, o bacon, tudo que vem do animal é gordura saturada. E essa gordura aumenta o LDL, famoso colesterol ruim. Já a gordura insaturada é proveniente dos vegetais, óleo de coco, abacate, castanhas. E essa gordura aumenta o HDL, o colesterol bom. Então, aqui nós focaremos mais nas gorduras insaturadas, porque aumentam o colesterol bom e tem função anti-inflamatória, certo? Por fim, falaremos agora das fibras. Possuímos também dois tipos de fibras, solúveis e insolúveis. As fibras solúveis possuem amido, que é um carboidrato. Logo, a gente vai dar uma evitadinha nelas. O que são fibras solúveis? Aquilo que cria um gel em contato com líquido, por exemplo, aveia. Já as fibras insolúveis são as folhagens e as cascas das verduras, vegetais. Essas fibras, elas formam como se fosse uma redinha, e essa redinha ela recobre o carboidrato. Quando a gente consome carboidrato, como eu acabei de citar, a nossa primeira classe de alimentos, ele vai virar açúcar na nossa corrente sanguínea, glicose. E essa glicose, esse açúcar, não pode ficar solto. Pensa comigo como se fosse cristalzinhos de açúcar no seu sangue, cristalzinhos de vidro. O vidro, quando quebra, fica aqueles cristalzinhos, parece açúcar. Aqueles cristalzinhos começam a acumular lá nos pés, começam a acumular nos rins, começam a acumular nos capilares dos olhos. Vai causando vários danos, como o pé diabético, a nefropatia diabética, a perda de visão adquirida, maior causa é pela diabetes, porque esses cristalzinhos, de uma forma bem objetiva, para vocês entenderem, vão romper os capilares, causar uma lesão ali, a pessoa vai perder a visão. Então,
O açúcar alto na corrente sanguínea é extremamente prejudicial, causa várias doenças. E é isso que acontece quando a pessoa consome carboidrato demais. Com o passar do tempo, esse carboidrato, a gente precisa de um hormônio chamado insulina para esse carboidrato não ficar solto na corrente sanguínea. Só que com o tempo, a pessoa vai consumindo tanto carboidrato, que a insulina, que é o hormônio que não deixa o açúcarzinho de fora lá causando os danos e coloca o açúcar de dentro da célula para gerar energia, a insulina ela vai parando de funcionar. É tipo um remédio que você toma muito tempo e ele vai perdendo efeito. É tipo isso. E aí a pessoa se torna resistente à insulina. E a resistência à insulina está relacionada a várias doenças. A principal delas é o diabetes mellitus tipo 2. Mas também, claro, a hipertensão, câncer e a obesidade em si. A obesidade é uma doença. O paciente obeso é um paciente com inflamação crônica no organismo. Eu acabei de citar isso nos módulos anteriores para vocês. Então, o que acontece? A pessoa consumiu, a glicemia da pessoa está aqui embaixo, o açúcar no sangue. Tá aqui, ela acordou, a glicose dela tá baixinha. Aí ela comeu um pão, por exemplo. Essa glicemia vai subir, vai virar açúcar na corrente sanguínea o pão. Só que lembra que o açúcar não pode ficar alto na corrente sanguínea. Então o nosso pâncreas vai liberar insulina para abaixar essa glicemia. E quando ocorre esse processo, libera a insulina para baixar, eu crio células adipócitas, as células de gordura, e eu inflamo o meu organismo. Só que pensa comigo, eu abaixei, a insulina baixou, aí tem um vale. Nesse vale a pessoa sente fome, nessa hora ela sente fome. Aí o que ela faz? Come outro carboidrato. Ela tem outro pico de glicose. A insulina baixa, diminui a curva e ela sente fome e come outro carboidrato. Aí pensa essa senoide com o decorrer dos anos. O tanto de picos que foram criados, o tanto de insulina que já foi estimulada, a pessoa já está resistente à insulina com o passar dos anos, o tanto de tecido adiposo que já foi criado, células adiposas estimuladas ali nesses picos, tanto de inflamação acumulada. Deu para entender o porquê da low carb? Logo, o intuito da low carb é que não tenhamos picos tão altos e sim picos menores. Como já se sabe, low carb não é não carbo, é pouco. Então, eu vou diminuir essa altura do pico e algo que eu consigo fazer é associar a fibra ao carboidrato. Lembra que eu falei que a fibra cria como se fosse uma redinha que envolve o carboidrato? Então, quando esse carboidrato fosse subir, as fibras elas conseguem segurar o carboidrato para não ter um pico tão alto. Legal, né? Por isso a gente sempre associa as fibras, uma salada, etc e tal, com um tipo de carboidrato para diminuir o índice glicêmico dele. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro. Lá no e-book tem mais informações detalhadas. Vai lá dar uma conferida. E todos os alimentos permitidos na low carb, assim como os que devem ser evitados. E eu ofereço também uma lista de compras low carbs para vocês com a piramidezinha que mostra o que deve ser consumido em maior quantidade até o que deve ser consumido em menor quantidade. E ofereço também um e-book cheio de refeições, receitinhas, low carbs, que dá para você variar a dieta. Então não precisa ficar achando que vai passar fome ou que vai ficar sem opções nesse novo estilo de vida que você vai aderir agora, não. Low carb é extremamente saudável e muito variada. Dá pra gente fazer muita coisa nessa alimentação, nesse novo estilo, de uma forma gostosa, saborosa, fácil e, claro, saudável. Vai lá no e-book e no material, dá uma conferida. Beijo da Nutri.